Hoje, bora falar um pouquinho de Jurassic Park, mas não do filme, nós vamos falar do livro Jurassic Park, tá? Eu acabei de ler e esse foi o primeiro livro que eu li no celular, tá? De e-book, né? Vamos dizer assim. Eu vou falar um pouquinho sobre também a experiência, mas depois eu faço um vídeo só sobre isso, sobre a experiência. Eu li pelo Esquilo, tá? Ele tava gratuito no Esquilo e era um livro que eu queria ler muito. Ele é um livro caro e difícil de encontrar, usado pra você comprar e coisa do tipo, então eu acabei aproveitando que dava pra ler ele aqui, ó, Jurassic Park, e completei ele do início ao fim. São 500 e poucas páginas, lembrando que as páginas finais do Jurassic Park aqui, elas são páginas falando sobre o autor, falando sobre o filme, falando sobre a ideia do Michael Crichton, eu acho que ele chama assim, e o Spielberg, né, para criarem as paradas, e tem coisas interessantes. Então nós vamos comentar sobre isso. Mas o principal aqui é, eu tô aqui com, vocês veem que eu sou fã de Jurassic Park, tá? Principalmente dos primeiros filmes. Eu tenho os três aqui em fita cassete, tá? Os três primeiros filmes aqui. E nós vamos comentar sobre os três primeiros filmes. Por quê? Porque os três primeiros filmes têm a ver com o livro. Eles pegaram coisas do livro, coisas que você vai encontrar no livro aqui, e colocaram coisas nos três primeiros filmes, tá? E aí depois você entende um pouco mais do roteiro do livro. E o livro não tem nada a ver com o filme, já deixando bem claro aqui, tá? Só que o livro é perfeito também. Só que se você vai ler o livro porque você gostou do filme, você vai ter um choque. E o choque que você vai ter é o mais interessante, porque muita gente fala assim: não, você vai ter um choque por causa que é um terror e tal. Acho essa capa bonita, tá? Tinha tempo que eu não tirava ele dali. Olha a fita amarelona ainda. Pra quem não conhece aqui, essa fita cassete, cara. Eu não sei nem onde roda isso ainda. Mas o negócio dele é o seguinte: muita gente falava, pelo menos eu só tinha essa ideia que era o filme, o livro é um filme de terror. Eles falavam que o Jurassic Park ele é muito tranquilo e que no livro você via muitas mortes o tempo inteiro, era só um terror e tal. E eu, sinceramente, acho que quem fala isso não leu o livro, tá? Leu uma sinopse do livro, leu o resumo de um livro, pegou só as partes principais, que realmente você pode imaginar mortes que não tivemos no filme e tivemos no livro, que são mais vorazes e coisa do tipo. Por exemplo, no início, os comps, aqueles pequenininhos, aqueles verdinhos pequenininhos, aqueles dinossauros verdinho pequenininho, eles saem da ilha, né, já de início, e eles matam um bebê num berço, entendeu? E aí, no livro, narra que quando a babá do bebê chegou pra olhar, eles estavam mordendo a cabeça do bebê e coisa do tipo. Então, se você for, vou pegar isso e colocar em tela, entendeu? Se eu colocasse essa cena em tela, talvez fosse muito forte. Mas, se você imaginar em tela como seria, eu acredito que não seria tão forte assim, porque eles não mostrariam a cabeça do bebê, mostrariam os combos em cima do berço, no lugar da cabeça e bicando pra baixo. Eu acredito que seria isso, pelo menos foi o que eu imaginei. Você pode imaginar, e o Michael, ele comenta muito sobre isso no livro, no final, desse final que eu te falei que ele é comentando sobre o livro, o filme, o que, que ele pensou, como ele pensou e tal, e outras visões, né? Ele comenta muito sobre isso no final, falando, tipo assim, não tinha por que passar isso no cinema. Porque ele teve que refazer o roteiro, tipo assim, umas 3, 4 vezes. Porque o livro é muito extenso, e eu vou já comentar sobre, e ele tinha que tirar muita coisa, mas manter ali a ideia, tá? Então, ele conseguiu tirar essas partes que ele falou assim: não tinha por que ter isso no filme, já que se a gente coloca muito gore, e ele fala mais ou menos isso, a pessoa começa a sair do filme e pensar assim: como é que eles fizeram esse gore, coisa do tipo. Palavras dele, tá? E eu achei justo. E agora eu vou deixar bem claro, antes de começar aqui, o livro, pra mim, comparando com os outros livros que eu tô lendo esse ano, já tem review no canal, ele é um livro nota 8, muito bom. Ele não é um livro pra quem é fã do filme Jurassic Park, tá? Não tem nada a ver. E eu vou ser bem sincero com você, se você assistiu o filme antes, e eu acredito que a maioria vai ser assim, né? Porque não é um livro que fez muito sucesso, mas se você assistiu o filme antes e depois for ler o livro, você vai ficar decepcionado com o livro, se você espera ver as coisas do filme aqui. Mas se você gosta de biogenética, ciência, gosta de estudo, gosta de filosofia, o livro é melhor do que o filme, tá? Agora, o que foi feito nesse filme aqui, meu irmão, desculpa, mas é uma obra de arte, tá? Você pegar aquele roteiro do livro e transformar em filme do jeito que foi transformado, parabéns, porque mudaram tudo. Mudaram tudo disso aqui e esse filme é perfeito. Eu gosto muito desse filme, tá? Eu reassisti o filme agora e eu vou assistir o 2 e o 3 também, porque tem muita parte do livro no filme, beleza? Então, pra mim, é um livro nota 8, muito bom. Fácil, muito fácil de ler. Grande, mas fácil, tá? É muito tranquilo. É, tem algumas coisas que eu não gosto, mas eu vou falar sobre isso aqui. Só que tem coisas que eu gosto muito, tá? Então, pra mim é um livro nota 8, sim, mas não tem nada a ver com o filme, beleza? Começando agora, spoiler o livro e comentar sobre ele a história toda.
A história dele começa com biogenética total, tá? Aqui é a parte que talvez você mais trave no livro, essa primeira parte, principalmente se você gosta do filme. Por quê? O filme a gente já começa ali com o Alan fazendo aquela cena do Velociraptor, com a garrinha do Velociraptor, assim, no menininho. Se pensa num peru gigante que vai te cortar e abrir você e tal. E é legal, é uma cena muito boa, tá? Eles escavando e tal. E aí o Raymond já chega e já leva o Alan pra ilha. No livro, eu não vou lembrar 100% porque já deve. Que eu leio o livro, quando é um livro assim, tá? Eu leio quando eu tô fazendo bicicleta, esteira na academia. Então eu leio 1 hora por dia. Eu devo ter demorado mais de 10 dias. Mas eu lembro mais ou menos esse início aqui. Mas o início é o seguinte: o início é voltado a como que existiam. Tem essa parte dos comps e tal, que eles fugiram da ilha. Essa chama um pouquinho a atenção. E aí, e lembra muito a cena do segundo filme, tá? O início do livro lembra muito a cena do segundo filme, que é aquele casal de ricos que levam a menininha e a menininha encontra os primeiros comps, tá? E ela que fala dos primeiros comps. Então o livro começa assim. Então tem uma cena até parecida com o segundo filme, nada do primeiro. A menininha é atacada por os comps, não morre, ela vai pro negócio, aí os caras começam a analisar, e ela desenha um comp, aí pegam um pedaço, aí acham um pedaço de comps depois, levam pra um laboratório e mandam, e chega no Alan pra perguntar o que é isso. E é interessante como é que eles acham os pedaços de comps, porque, tipo assim, todo mundo fala, é um lagarto, sabe por que era um lagarto? E aí tinha a dúvida, porque, como assim um lagarto com dedos e tal, e lagarto não tem dedo? E eles começam essa dúvida. E aí uma mulher chega no laboratório e fala assim, cara, seguinte, lagarto com. Esse lagarto que foi desenhado, minha filha desenhou. E aí ela desenhou esse lagarto lá e ele é um dinossauro. Entendeu? Aí começa a ideia. Aí chega até o Alan, mas na hora que chega no Alan já tá no Raymond. Enquanto isso, tá passando outras cenas, tá? Essa é uma cena principal, já desenvolvi ela até o final dela, mais ou menos. E aí a gente volta pra outra cena que é onde? Biogenética. E aí começa a falar que na ilha, eles escolheram. Conta por que escolheram a ilha na Costa Rica, porque a lei era mais fácil de burlar, entendeu? E aí eles começam a tirar supercomputadores genéticos dos Estados Unidos e trazer pra ilha. Então, computadores mais novos possíveis e caríssimos, bilhões, entendeu? E trazer pra ilha. E eles começam a trazer. Eles fazem um resort completo, assim, lá dentro da ilha. Eles mostram a cena do. Tem a cena do Raptor, do início do filme do 1 também, que o trabalhador mas não tem essa cena da jaula, tá? Que é uma cena muito criticada no filme, tá? Porque é muito besta o jeito que o trabalhador cai e o Raptor pega ele no primeiro ataque lá. Mas no livro. Chama atenção, né? Porque o Raptor é forte. Mas no livro. Tem o Raptor atacando, mas não mostra o Raptor atacando. Chega no hospital pra doutora, o cara já atacado pelo Raptor. E ele fala, Raptor. Aí é legal, no livro eles acham que é um espírito do mal que tá atacando, saca? A ideia da galera da Costa Rica. Mostra como se fosse, meu Deus, os espíritos estão atacando, os demônios e tal. E isso é interessante também no livro. Mas quando eles falam fala que é um raptor, sabe? Eles levam como se fosse um raptor e tal, e colocam um espírito e tal. O que é interessante também. Pra tirar, tipo assim, o que aconteceu, né? Mas acontece algumas mortes durante a construção do parque, e aí eles saem desse início, assim, para um início mais burocrático, aonde a empresa do Raymond pega o resort, como que ele conseguiu investidores. Aí eles contam uma história muito legal que o Raymond, ele já trabalhava com essa. Eles começam a contar a história de biogenética, né? O quanto a biogenética evoluiu nos últimos anos. E o Raymond, ele reproduz, né? Um elefante em miniatura. Então, ele ia para as reuniões dos acionistas com um mini elefante numa jaula, então imagina uma jaula pequenininha e tinha um mini elefante lá dentro, aonde ele conseguia muitos fundos, muito dinheiro, né, bilhões e bilhões, para entrar no parque, para entrar no, ele não fala que é parque em momento algum, ele esconde de todos os acionistas, só fala que é algo de biogenética e que a galera, que é algo de tipo um resort pra galera passar tempo dos ricos e tal, e que ele mostra o elefantinho e aí mostra no livro que o elefantinho chamava atenção, todo mundo queria um elefantinho daquele. Só que o que não mostra é que o elefantinho era super agressivo. Quando miniaturizou o elefantinho, ele ficou muito agressivo, entendeu? E isso era problemático. Então já mostra ali que ele fazia tudo por dinheiro, ele não importava muito com o elefantinho nem nada do tipo, ele só queria mostrar a genética, saca? Então já constrói o Raymond como sendo um FDP mesmo, né? Um cara que só quer dinheiro. Diferente do que foi no filme, que o Raymond é sempre construído como um cara que queria diversão, né? O que é mais interessante. O que ele queria era um bilionário assim, que só queria criar um parque, né? O que eu gosto também, eu gosto mais do Raymond do filme do que do livro, tá? Começa a ter essa parada da Engine, que tá construindo os biogenéticas, e aí tem as concorrentes. E aí começa a mostrar a parte capitalista da parada, do estilo assim,
as concorrentes querendo roubar o que o Hammond está fazendo, né? Espionagem, entendendo mais ou menos, as concorrentes reclamando ali do que pode acontecer, do que não pode acontecer. Eles começam, chegam a parte, antes deles chegarem na ilha ainda, tem muito antes de chegar na ilha, por isso que eu tô te falando isso. Antes de chegar na ilha ainda, chega uma parte que uma concorrente principal, que é aquela que dá o potinho pro Nery lá, pro cara do computador roubar, essa concorrente principal tem uma reunião e elas falam na reunião, tipo assim, cara, eles estão criando dinossauro. A gente sabe que eles estão criando dinossauro. E eles vão poder, eles começam a ter ideias do estilo assim, eles vão poder criar dinossauros domesticáveis e vender, olha, bilhões. E sempre falando de dinheiro, e sempre foca no dinheiro. Então, a ideia deles é roubar aquilo para que eles... e eles falam, eles vão poder patentear os dinossauros, já que é uma criação, e esses dinossauros só eles vão poder produzir. Então, se a gente roubar agora, e a gente não perde tanto tempo, a gente vai demorar eles falam até em anos e tal, é bem legal, se você gosta disso, de empresas e tal, lutando ali pelo topo, né? Você vai gostar dessa parte também. Aí eles falam, tipo assim, se nós roubarmos essas informações, nós vamos, não é roubar e fazer primeiro, nem nada do tipo, nós vamos refazer de um jeito um pouco diferente para sair da patente, não perdemos 5 anos e podemos vender esses dinossauros de outro jeito, entendeu? Ou não são mais dinossauros, né? Eles falam que não vão ser mais dinossauros, vão vender pets, né? Nesse caso. Então tem várias ideias para ser feitas com dinossauros que são legais, que dá para você imaginar aí, né? Mas não é trabalhado no livro. E aí eles mandam, aí eles falam que o Nedry estava sendo mal pago, e aí entra a parte do Nedry também, que é bem interessante, por quê? Porque a ideia dele ser mal pago não é muito bem trabalhada no livro, no filme. Uma parte do filme, lá no finalzinho, o Raymond passa, ele tá lá na mesa, com aquele tanto de trem, e aí ele fala, você deveria me pagar melhor. Aí o Raymond fala assim, seus problemas financeiros são seus e tal. Mas, isso um pouco antes dele roubar os negócios. Aqui não, aqui ele já trabalha antes, falando tipo assim, que ele era tipo pica dos programadores, pode-se dizer assim, entendeu? Mexia com tudo assim, e aceitou um salário bom. Só que quando ele descobriu lá dentro, e aí você vai sempre mexendo com ganância lá dentro, né? Ele descobriu lá dentro que era aquilo que ele estava fazendo, que era dinossauro que ele estava trabalhando. Ele falou: caraca, isso aqui vai dar dinheiro demais, cara. Eu tô recebendo o que eu recebo em qualquer empresa. Não, não vale a pena, não, eu quero mais. Então, não chega a falar valores exatos do que ele recebia, se chega, eu não lembro. Mas ele vai e tenta renegociar o salário e não consegue. Então, por isso ele resolve vender. Ele fica meio que triste, né? Por causa do que tá acontecendo. E aí ele resolve vender. E aí ele vende por muito. Ele ganha, se eu não me engano, ele ganha 1.500.000 e de início, só pra roubar, né? Só pra roubar não, né? Pra roubar. E cada embrião a mais que ele colocar, cada espécie ele vai ganhar mais US$ 500.000. Algo tipo assim, entendeu? Então era, sei lá, uns US$ 10 milhões que ele ia ganhar com tudo, entendeu? Então era um bom dinheiro e tal. Tem a cena também, tem a cena dele recebendo lá o sprayzinho no resort e tal, que é bem legal, que lembra do filme. E enquanto isso tá acontecendo, ele tá acontecendo também a cena do Genaro, que é o advogado. O advogado aqui é totalmente diferente, não tem nada a ver com o advogado do filme. O advogado aqui do livro, eu até achei injusto com ele, eu vou comentar isso no final, o que aconteceu, tá? E eles, o que acontece? Ele era advogado do Raymond, nessas reuniões que eles conseguiram investimento, tá? E eles pegaram 5% da empresa do Raymond, em vez de receber em dinheiro. Eles pegaram em porcentagem. E aí, no início, já começa, tipo assim, cara, eu não sei o que ele tá fazendo, eu sei que ele tá fazendo algo que não deve ser feito, e você tem que ir lá ver isso, porque ou você para essa parada, porque é por causa das mortes que estavam acontecendo, ou a gente tenta melhorar aquilo lá, entendeu? Mas não deixa na mão dele, vai lá. E aí eles mandam o advogado por isso, entendeu? Não é ninguém que leva o advogado. E o Malcolm, e aqui o Malcolm, cara, tá diferente. O Malcolm foi muito bem interpretado, gosto. E o Malcolm, já vou dar um spoiler top, o Malcolm sai vivo aqui, né? E até tem o segundo filme com o Malcolm, né? Só que aqui ele morre, no livro ele morre, mas ele é muito mais bem trabalhado. Eu não acho que deveriam matar ele, tá? Ele não precisava ter morrido. Porque ele fica vivo até o final, acaba morrendo sem nada. Morri! Só assim, entendeu? Mas a gente vai falar disso depois. Eu acho que deveria ter sido mais bem trabalhado o Malcolm no filme, mas é difícil. Ele explica também depois no final lá do livro, explica porque que é muito difícil colocar qualquer parte do Malcolm assim, mais bem trabalhado na matemática, na teoria do caos e assim por diante, porque teria que entrar muito nessa parada de biogenética, de matemática e tal, que é difícil entrar no filme porque tinha que ser um resumão, né? Um resumão que chamasse atenção. E qualquer diálogo maior ia ficar complicado. Mas aí o Malcolm vai com eles. Por quê? Porque ele já tinha sido antes
contratado pelo próprio Raymond para analisar matematicamente o quanto o parque seria viável, entendeu? E o Malcolm já tinha falado que não seria viável. Mas ele traz o Malcolm com ele também para essa primeira visita no parque. Ele traz o Grant e a Ellie também para essa primeira visita lá. Ele vai lá visitar. Ele também fazia as escavações. Eles explicam que ele fazia colocava muito dinheiro em escavações no norte, exatamente tipo, do país, né, onde tinha mais gelo, para preservação do âmbar, né, que é o do mosquitinho, que tirava o sangue. Ele explica isso no livro também. É muito bem explicado, tá? Então tem tudo bem explicadinho. O que eu falo. Quem gosta de ciência, ou pseudociência também, né? Porque essa parte do âmbar é toda pseudociência, essa parte de biogenética, mas a parte de ciência, ele é toda embasada, e até essa parte é meio embasada também, algumas coisas que poderiam ser possíveis, mas não é, que já foram tentadas na ciência, mas tem muita coisa de ciência que é bem embasada. Por exemplo, o Malcolm, no livro, ele fala sobre uma época da Terra, onde a vida quase toda morreu na Terra por causa do oxigênio. Eu nem sabia que isso era verdade, mas depois eu fui pesquisar e realmente era verdade. A teoria que tem no filme também, sobre as rãs mudarem de sexo, os anfíbios, né? No caso aqui eles melhoram isso. No livro eles melhoram. Aqui eles só falam da rã, tem uma rã, negócio como se fosse específica dela e tal. Mas aqui não, eles mostram os anfíbios, eles mostram as criaturas assexuadas, as aves e tal, que podem mudar de sexo de acordo com uma época do ano. Uma época do ano é macho e uma fêmea. E aí eles explicam isso no dinossauro e isso realmente existe. Então tem muita coisa que é real, que é ciência, mas é real. E tem muita coisa também que é pseudociência, você tem que tomar cuidado. Ele sempre fala que é uma ficção, você tem que pensar, isso aqui pode ser, isso aqui não pode. Mas como tem muita realidade dentro da falta de realidade, você acaba acreditando em tudo. Quando eu assisti o filme, eu acreditei que ia ser possível clonar dinossauro, entendeu? Do jeito que eles falavam ali. Que é muito bem feito no filme também. Eles trazem essa ideia de explicar muito fácil no filme, né? No livro é um pouco diferente, eles explicam um pouco mais difícil. Difícil não, um pouco mais completo, tá? E aí o Malcolm vai pra ilha, vai o advogado pra ilha, vai o Grant e a Ellie, né, pra ilha também. A Ellie é muito mal trabalhada aqui, sendo sincero, tá? No filme ela é bem melhor trabalhada. Porque no filme tem uma parada que não tem no livro. No filme tem uma parada que o Grant, ele não gosta de criança e meio que ele vai virar pai dos meninos, né, no final. Essa que é a ideia, meio com amor paterno ali no final. E a Ellie seria a esposa, né, dele. Então ela trabalha muito esse romance no livro, né, do Grant com a Ellie e tal. Só que no livro não. No livro o Grant adora criança, já é o contrário. Ele fala que crianças adoravam dinossauros e ele adora dinossauros, então ele adora crianças também, é o fascínio que elas têm por dinossauro. E a Ellie é mal trabalhada, ela só é um assistente mesmo, entendeu? Ela não é trabalhada nem mesmo, tipo assim, com o Malcolm chegando nela, igual chega nos filmes e tal, entendeu? Ela é bem mal trabalhada mesmo, ela é um extra lá. E no filme eles colocam ela naquela cena dos raptos, que é muito boa. Tem aqui também a cena dos raptos, mas bem fraca comparado com a do livro. A do livro é muito. A do filme é muito boa. A do livro é bem fraca mesmo. Eles vão pra ilha, eles chegam na ilha, e lá eles conhecem um outro cara, que é o advogado, que vai servir como advogado do filme. Porque esse cara, ele é o recepcionista do parque, entendeu? Ele era o Relações Públicas, e aí ele recebe eles e ele vai fazer o passeio com eles. Ou seja, nós temos uma pessoa a mais no carro, além do advogado, entendeu? Então nós vamos ter um a mais no carro aí agora, e no passeio. Eles entram, descobrem que os dois meninos vieram também. A história dos meninos é um pouco mais trabalhada aqui. No filme nós não temos nada da história dos meninos, nós não sabemos o que os meninos têm. No livro, ele é trabalhada como se o Raymond chamasse eles porque eles estavam passando por essas separações dos pais, e aí trabalhado muito essa ideia do pai do menino não gostar. Do pai do menino ser um idiota com ele, entendeu? Não gostar de ciência, não gostar de nada do tipo. E aí também fazem uma maldade também com a personagem da menina. Esqueci o nome dela, é do Tim e a. Esqueci o nome da menina. Mas aqui, lá no livro, o Tim acaba sendo o mais frágil. Ele sabe muito de dinossauro, mas ele não sabe, por exemplo, de computador, e ela que sabe. Então meio que dividem bem os papéis aqui. No filme, né? Dividem bem os papéis mesmo, que você gosta dos dois meninos. Você vai gostar tanto da menina como do menino. Do Tim como da. Esqueci o nome dela. Só que aqui no livro a gente tem o Tim como herói em tudo. O Tim é tipo o gêniozinho que serve pra tudo, entendeu? Até nas partes, tipo assim, que. Igual o da cerca no filme, né? Que o Tim que se ferra na. Ele até se ferra aqui também, mas a parte que ele se ferra na cerca, que ele tem que ser carregado, que ele faz tal coisa, que é mais peso ele do que a ela.
Aqui é o contrário, ela é mais peso, o grande tem que carregar ela e assim por diante. Então trabalharam no livro muito mal a personagem, você meio que joga ela de lado, entendeu? Eu gostaria que tivesse trabalhado melhor, igual que trabalhado no filme. No filme eu gostei mais, tá? No. Eles chegam na ilha, descobrem os meninos, eles vão fazer o. Tem toda aquela parte também da genética, aí passa por laboratório em laboratório, tá? Isso é bem interessante. Eles explicam como que funciona e vai passando de laboratório em laboratório. Não tem a parte do DNAzinho e tal, que é muito bem feito pelo filme. Nossa, aquele trem de Walt Disney ali, de Walt Disney, eles falam aqui que eles puxaram isso. Transformar o parque numa parada de um DNAzinho explicando e tal, não tem aqui. Mas eles passam de laboratório em laboratório, eles veem o Velociraptor. Aqui você tem a primeira. Ah, legal. No livro, você tem a primeira aparição do Velociraptor jovem. Aí o Velociraptor jovem, e isso é muito legal porque o Velociraptor jovem ele é bonzinho. Ele é quase um pet, um cachorrinho mesmo, super divertido desde o início. Eles falam assim, que até eles ficarem adultos, eles não são nada agressivos. E eles não são, eles são tipo um cachorro muito legalzinho que não fazem nada, entendeu? Não machucam ninguém, só querem se divertir, só querem brincar e tal. E isso é muito legal de a gente saber. Por quê? Porque durante o livro, o Wu, que é o doutor chinês que aparece lá no filme, ele fala que ele pode criar uma versão 4.4, porque eles são trabalhados como versões, né? Ele poderia criar uma versão 4.4 dos dinossauros onde eles fossem domesticáveis, entendeu? Bem mais domesticáveis que era mais fácil. E o Raymond fala, não é para criar isso, porque a gente quer dinossauros como se fossem dinossauros. Aí eles começam a discussão de novo, discussão filosófica. Tá, mas eles não são dinossauros, entendeu? É isso que eles começam a discutir do estilo. Como assim, cara? Você quer os dinossauros como se fossem dinossauros? A gente mudou os dinossauros já. Tanto que eles explicam, e explicam muito bem feito, que os dinossauros precisam de lisina para sobreviver, porque se eles saíssem da ilha, eles morreriam sozinhos lá fora, porque não tem o que eles aplicam neles, entendeu? Que os dinossauros são todas fêmeas e por isso eles não procriam, entendeu? Eles explicam tanto do gene X e Y, por que escolheram o gene X, por que não escolheram o masculino, eles explicam. Então tem muita ciência interessante dentro do livro, tá? Se você ver o livro, você vai gostar muito dessa parte, se você gostar dessa parte, é claro, né? Então, essas discussões são legais, estão no meio do livro também, mas aí vamos pro passeio, né? Eles entram no passeio, aqui já é diferente também. Vai um carro com o advogado, a Ellie, o Malcolm e o Grant, e o outro carro vai o social media, não, o Relações Públicas, né? Que entrou no lugar do advogado do filme, mais os dois meninos. Tem o passeio, eles passam por alguns, não vê dinossauro, é tipo parecido mesmo, não vê dinossauro. O T-Rex também não tem nada demais, entendeu? É bem parecido, mas não tem a parte dele não comer a ovelhinha, né? Tipo, ele só pega a ovelha e vai embora. Então é uma cena bem parecida, mas o filme faz melhor. E tem a parte deles descerem dos carros, tem as trancas, mas eles não encontram o Triceratops, eles encontram o Estegossauro, que ele tá doente. Aqui eu gosto, porque no filme tem a parte chocante, que a Ellie pega a luva e enfia no cocôzão do dinossauro. Aqui ela fala que poderia ser as plantas. E o Grant descobre que os dinossauros, como aves, eles comiam pedras para que essas pedras ajudassem na digestão, os herbívoros, né? E depois regurgitava essas pedras, porque ele viu pedras lisas no chão e tal. Ele descobre isso vendo os montinhos de pedra lisa. E aí ele fala que enquanto eles comiam as pedras, eles comiam as frutas que eram tóxicas. E por isso que os dinossauros estavam. Então ele resolve esse problema, entendeu? Mostra mais capacidade ali do Grand e da Ellie junto, né? Trabalhando. Isso é bem legal. Ela fica com o. Aí eles também tem esse personagem, né? O mesmo personagem de lá, que é o veterinário. Ela fica com o veterinário. O advogado fica com o veterinário. E eles voltam para os carros. E aí tem a cena do T-Rex. Aqui na cena do T-Rex tem uma diferença grande, porque existe o T-Rex lá no filme, e aqui tem o T-Rex e o T-Rexinho. Então tem um T-Rex pequeno também, um T-Rex jovem. Então são dois T-Rex aqui, entendeu? O T-Rex destrói a cerca, vai pra cima dos meninos, o advogado não, o social media corre lá, vaza, foge, deixa os meninos sozinhos, rola a cena com os meninos, um pouco diferente, tá? Mas tem ele indo pra árvore, o Jeep caindo, assim por diante, eu acho que é a cena mais prática. Aí tem a outra cena do Malcolm, do Grant indo atrás deles, tentando ajudar eles, o dinossauro indo pra trás deles, depois indo atrás do Malcolm. O Malcolm cai, se ferra, toma mordidona nas pernas lá e tal, se lasca. O advogado não, o social media, que tava lá, ele não é pego pelo T-Rex no banheiro, igual é pego no filme. No filme, o advogado não faz nada, só reclama e é ambicioso e morre, entendeu? Aqui não, aqui o advogado, quem morre é o social media rápido, mas a medida não é tão problemático, ele nem tem muito, assim, você nem se afeiçoa a muita coisa dele. E quem mata ele é o tiranossauro pequeno. Aí o tiranossauro pequeno pega ele, pula nele, brinca com ele, joga pra lá, arranca a perna e tal.
É um pouco mais forte se você for imaginar as cenas, né? Diferente do filme. E depois acaba matando ele. O Grant resgata os meninos e foge, porque o Tiranossauro tava ali por perto. E foge pra dentro da jaula. Ele entra dentro da jaula. E aí explica direitinho. Ele entra dentro da jaula dos bichos e tal. O que eu não gosto tanto dessa ideia de entrar dentro da jaula, porque eles falam que tinha um fosso, né? Entre a jaula, tem a cerca e o fosso. No filme tem esse fosso, que é meio bugado, né, também, porque o dinossauro tava em pé no nível, depois não tá, e aí tem o fosso que é gigantesco, depois esse fosso desaparece, mas eles tentam fazer no filme. Agora no livro você não entende muito bem como eles passam esses fossos muito fácil, mas eles passam, entendeu? Eles entram às vezes, escala, depois eles passam, volta, entra, acha a estrada, e você fica meio perdido no nível que eles estão, entendeu? Aqui entra, aí entra, a partir daqui é tudo diferente. A partir dessa hora aí é tudo diferente. Daí pra frente não tem mais nada igual. Não, talvez, tá. Pra não falar que não tem mais nada igual, a cena no Nendry roubando os, os dinossaurinhos, né? As ideias dos dinossauros, os DNA de dinossauro, e indo embora e morrendo pra aquele dinossauro que abre e joga veneno, ela é parecida. Ela é bem parecida. Não é igual, mas é bem parecida. Essa é a última cena que você vai ter de parecido com o filme, tá? E se eu te falar que aqui nós chegamos, sei lá, em 200 páginas do livro, eu tô falando que isso aqui tem mais 300 páginas. Não vou falar que tá na metade, tem mais 250 páginas de livro aí, que é totalmente diferente, tá? Então, até aí você pega esse negócio. Daqui pra frente, o filme falou, não, vamos fazer tudo diferente e boas. Tá, o que que acontece aqui pra frente, resumidamente, não vou contar o livro todo, não. A Ellie e o advogado e o negócio voltam. O parque perdeu toda a luz e tal, por causa do Nendry lá, né? Roubando os negócios, deixou o programa, desligou tudo e desligou as cercas também, tá? Ele. Aparece o cara lá, esqueci o nome dele também, que trabalha lá dentro do negócio junto com o Nendry lá, do filme. E ele tá tentando voltar os trens, não tá conseguindo, e tá tudo bugado e tal. E eles ainda acreditam que nada tá acontecendo, porque o Nedry falou que ia tomar uma coca e voltar, entendeu? E já tinha. E isso tudo passa em 15 minutos. E aí o Mulder, que é o caçador dos Raptors lá do filme, ele pega um lança-foguete. Ele tem um lança-foguete, ele vai pegar esse lança-foguete e ir atrás. Só que quando ele chega pra pegar o lança-foguete, que ele tinha colocado no carro, porque caso precisasse de alguma coisa, o Nedry tinha pego o carro dele. E ele fica sem o lança-foguete dele e vai sem nada atrás dos caras, né? Nisso, não, ele nem vai. Ele fica sem carro também. Porque o Nedry pegou o carro e o outro carro tá com o cara que tava. O veterinário. Aí eles conseguem contato com o veterinário, com os radichianos lá, e mandam o veterinário voltar, que o veterinário tava voltando, e toda hora ele vai atrás dos dinossauros que aparece e tal, porque a Ellie tava querendo ver, né, e tal, e eles achavam que tava tudo bem. Quando eles chegam lá, o Mulder pega o carro e o advogado vai com ele, e eles vão até o lugar que tava lá o Grant, o Malcolm e etc. Eles chegam, eles não acham os meninos, eles não acham nada, o Grant já tinha entrado na cerca do dinossauro com os meninos, pra sair fora, né, de lá, fugido com os meninos, ele resgata os meninos lá e foge com os meninos, pode-se dizer assim. E eles encontram a perna do social media lá. Embrulha a perna, bota a perna lá, já fica meio assim. E aí eles vão procurando ainda pra ver se encontram os meninos e encontram o Malcolm todo lascado. Rebentado lá, sem perna e tal, pode se dizer assim. Seguram o Malcolm, jogam lá dentro, falam que o Malcolm tava quase morrendo, que ele ia morrer de qualquer jeito ali. Levam ele de volta pro centro de comando. Lá eles começam a cuidar do Malcolm, dá morfina pro Malcolm e assim por diante. Enquanto isso, tá passando o Grant fugindo com os meninos. E o Grant tá entrando no meio da mata, tá tentando. Tem detector de movimento, ele explica como é que funciona o detector de movimento, mas tá tudo desligado. E ele vai entrando no meio da mata, os meninos estão cansados, estão arrebentados, estão com fome, e está à noite, e aí eles estão procurando um lugar que o Grant tinha visto, que são lugares de manutenção, pode-se dizer assim, né? Onde você tinha lá os estoques e tal. Então eles entram no lugar de manutenção para dormir, que tá cheio de feno e tal, e dormem. Então a primeira noite passa ali, enquanto isso os caras estão tentando ligar a luz lá na negócio e cuidando do Malcolm, né? Que tava tomando morfina e tal. Acho que eu não esqueci nada. O Grant fica lá dentro, acorda depois com a menina alimentando um filhote de Triceratops, o que é bem legal, uma cena interessante. Ela dá nome pro filhote de Triceratops e tal. A mãe de Triceratops chega, mas não tem nada demais. Eles saem de lá e eles querem voltar. E eles vão até um sinal, vem o T-Rex de novo. Aí tem a cena do T-Rex correndo atrás lá os galiníceos, né, que correm no filme, mas aqui é outros dinossauros, uns cabeças de pato. O T-Rex mata um dos cabeças de pato, eles conseguem fugir. Aí o Tim fala: não, vamos voltar lá pro negócio que tem um barco lá. E eles pegam um barco, cara. Nada a ver, eles pegam um barco e saem
sai andando pelo rio de barco. E o T-Rex fica seguindo eles, tá? Aí pra pegar esse barco, o T-Rex tá lá. Aí eles saem andando no rio, o T-Rex sai atrás deles. Aí eles veem os dinossauros de veneno, o T-Rex tá lá também, eles brigam. Então tem várias aventuras ali pelo negócio com o T-Rex, tipo, seguindo eles querendo. Tem uma hora que ele entra num outro lugar, vê uma porta fechada, tá tudo apagado, sem luz ainda. Ele entra nesse lugar e fecha a porta, se tranca lá dentro. Os meninos teriam que abrir de fora. E no que ele se tranca lá dentro. No que ele se tranca lá dentro, eu tava lembrando aqui, nesse momento que ele se tranca lá dentro, a luz dá uma voltada, mas volta assim, só algumas coisas da luz, não volta tudo, entendeu? A luz já voltou, mas no sistema auxiliar. Depois nós vamos entender isso aqui no livro, o que é o sistema auxiliar. Eles conseguem voltar a luz no sistema auxiliar, reiniciando o sistema lá de dentro do negócio. E aí ele tranca o Dr. Grant lá dentro. E aí o T-Rex aparece do lado de fora. No que o T-Rex aparece do lado de fora, ele pega o Tim com a língua. Ele enrola o Tim com a língua e vai puxando assim, ó. Aí no que vai puxando, lá fora tá o Genário e o Muldon, que já conseguiram as armas de volta, tá? Nessa hora. Estão com as armas de tranquilizante lá, que eles já estavam consertando o parque, porque eles estavam no sistema auxiliar, mas eles não achavam, eles já estavam consertando o parque lá fora, só estavam procurando o Grant. Eles atiram no T-Rex e o T-Rex dorme. Bum. Aí o T-Rex cai e aí salva o Tim, né? E aí, essa parte é muito estranha, por quê? Porque aí eles abrem pro Grant de novo, eu não lembro se a luz cai de novo e a porta abre, algo do tipo assim. Acho que a luz cai de novo, que era o sistema auxiliar. O Grant sai e o T-Rex tá dormindo, cara. Por que eles não falaram, o T-Rex tá dormindo aqui, cara? Caiu lá, eles viram o T-Rex dormindo. Alguém atirou no T-Rex, entendeu? Eles não cagaram pro T-Rex ali e descem pro lugar que o Grant tava, porque o Grant encontrou um carro lá, entendeu? Eles não esperam, em vez de esperar, entendeu? Eles descem lá. E lá embaixo, o Grant encontra um Raptor mais filhote. Só que aí é um Raptor criado na natureza, né? Que os dinossauros começaram a procriar lá dentro da natureza. O Malcolm já tinha falado sobre isso. Então, toda essa parte também, o Malcolm vai explicando sobre teoria do caos, sobre o efeito Malcolm, sobre o efeito, tipo assim, que não dá para segurar a natureza, sobre o quanto o ser humano quer fazer isso. E isso é impossível e tal. Isso é muito legal, tá? Só que eu tô pulando tudo isso também. Porque que, que vale a pena ler o livro, se você gosta dessa parte. Aí o Grant vai, entra desce com os meninos, pega o Raptor, era um Raptor homem, tá? Ele levanta a saia do Raptor lá e vê que é um Raptor homem, que não era para existir, ou seja, foi criado lá fora. Aí ele levanta a saia do Raptor, prende o Raptor no Jeep e leva o Raptor com eles no Jeep. Que ele tinha achado uma pistola de tranquilizante. Ele jogou no Raptor essa pistola. Mas era um Raptor jovem, tá? Lembrando que aqui o Raptor tem, sei lá, até 3 metros o adulto, mas eles não são tão fortes, tá? Tem várias cenas que eles enfrentam o Raptor, tipo, na porrada mesmo, empurram o Raptor e tal, eles conseguem isso. Isso é interessante também. Aí o Grant pega o carro, foge, chega até o centro de controle. O centro de controle já tá uma bagunça. Por quê? Porque ligaram a luz auxiliar, desligaram a luz auxiliar, que era o sistema de energia, o sistema não consegue carregar as coisas. Aí descobre que ele não tinha carregado, por exemplo, as cercas elétricas dos Raptors. E os Raptors já estavam fora. E aí, para carregar as cercas elétricas dos Raptors, era necessário que eles saíssem e fossem lá reiniciar, que é o que tem no filme, manual, no outro lado. E aí o primeiro cara lá que trabalha com o Nendry vai pro Beleléu. O Genaro e o Muldon saem e vão atrás lá também. O Genaro ele foge do... essa cena é legal, devia ter no filme. O Genaro e o Muldon chega e o Arnold, acho que chama Arnold, que tava dentro do lugar que tem que ligar a energia. E o Raptor mata ele lá dentro. E aí os outros Raptors, tem muito Raptor aqui, nesse caso, são 6 Raptors, eu acho, eles já estavam do lado de fora. Aí o Mundo tava com um lança-míssel, que já tinha recuperado, entendeu? Ele já tinha pegado o lança-míssil no carro dele, né? Onde que o Nendro tinha morrido. Ele pega o lança-míssil, o Genaro carrega, e ele, estoura um Raptor que voa um pedaço de Raptor pra tu quanto é lado, saca? Essa cena ia ser legal no filme, mas ia perder um pouco, eu acho, do básico, né? Ia chamar muito para os filmes novos, né? Acho que nesse Jurassic World aí agora eles podem usar. Ou você pode levar em consideração que é a cena do M3, né? Na hora que eles estouram aquele avião. Seria essa a ideia, mas estourou um Raptor, né? Nesse caso. Mas aí o que acontece? Os Raptor vêm atacar eles, o Genaro foge para um lado, o Mudo foge para o outro. O Mudo consegue se proteger, mas rebentando a perna também. O Genaro não chama a atenção dos Raptors, ele consegue entrar onde o Arnold estava. Ele desce, encontra um Raptor lá dentro, briga com o Raptor. Não morre pro Raptor. A gente não fica sabendo, a gente descobre isso depois. E aí, aí corta a cena, volta lá pro negócio, onde tem mais Raptor querendo entrar onde tá o Malcolm lá, e a Ellie, e o veterinário, e o Raymond. E o U
tá lá também na sala de comando esperando, né? Tentando notícias pelo rádio. Chega o Grant com os meninos lá embaixo. O Grant, ele pede ajuda, ele consegue um rádio, consegue conversar, e os caras falam, não, você tem que ligar o sistema lá que a gente não sabe o que tá acontecendo. Aí manda o Grant ligar, ele deixa os meninos na lanchonete lá, no sistema de comando, e vai sozinho, tá? Isso tudo escuro, e o Tim tá com um óculos de visão noturna, que é aquele do carro lá que ele pega. O Grant vai sozinho lá ligar os negócios, ele entra, consegue ligar a luz, tá? Sem muitos problemas, encontra o Genaro, que tinha sido arrebentado pelo Raptor, mas não morreu. E ele ficou escondido porque os comps tentaram pegar ele, entendeu? E aí o Grant salva ele dos comps. Aí o Grant pega ele, leva ele de volta. Enquanto isso, os meninos encontram seu Raptor. Eles só enfrentam um Raptor só, que tava lá no lugar de comer. E eles conseguem prender esse Raptor num freezer, entendeu? Uma cena legal, essa cena é legal. Não é bem diferente, a cena do filme é muito boa também, deles enfrentando os Raptors, né? Os meninos. Só que eles conseguem prender e conseguem chegar na sala de comando. Na sala de comando, os Raptors já estão atacando o centro de comando completo. Eles conseguem chegar lá em cima também. O que vai ter outras cenas interessantes ali agora. Mas o Tim que vai mexer no computador, em vez da menina, né? O Tim que vai mexer no computador para conseguir ligar o computador, o que é bem legal também, mas, pô, poderiam ter colocado meio a meio, né? A menina é só uma esportista, como se fosse o reflexo do pai dela lá e tal. Só gosta de jogar beisebol. Ou seja, ela fica o tempo todo sendo só chata mesmo. Só um estorvo no livro. O Tim tá lá resetando, os Raptors entram, eles saem da sala, eles conseguem resetar metade do sistema normal, porque o Grant conseguiu ligar lá manual, né? Então, algumas portas já voltaram, ele pega um cartão de segurança, foge, os Raptors entram atrás deles, eles continuam fugindo, vão para um lado, vão para o outro, chegam na sala que tem o pequeno Raptor lá, que era amigo deles, amigo assim, que é jovem e gosta de humanos ainda, né, cara? Então eles brincam com ele, aí eles jogam esse Raptorzinho nos outros Raptors, os outros Raptors comem o Raptorzinho todo. Não sei se precisava disso. Eles continuam fugindo até que eles encontram o Grant, que voltou. E o Genaro, né? Que o Grant tava com o Genaro. E aí tem uma cena assim, absurda. Aí começa umas coisas absurdas. O Grant vai, manda os meninos correr com o Genaro. E ele vai enfrentar os Raptors. Ele fala que tem um plano. Ele entra na sala que tem os ovos de dinossauro. Que eles passam por isso. As incubadoras. Começa a pegar seringa com. Não sei o que é a coisa que ele coloca. É tipo um veneno de planta lá que eles tinham. Coloca no ovo, joga pros Raptor. Aí ele mata um Raptor assim. O outro Raptor vai lá ver. Aí ele mata outro Raptor. E aí o terceiro Raptor vem pra cima dele, que tava atrás dos meninos também. E ele consegue matar esse terceiro Raptor com uma seringada no rabo. Ele dá direto uma seringada assim, puf, no Raptor e joga o veneno e mata. Ele mata 3 Raptor, sozinho, o Grant. O Grant é um monstro, é o Indiana Jones daqui, né, velho? Aí eles voltam, os meninos pegam, eles voltam pra sala de controle, conseguem religar todo o parque e salva lá os dois. Tinha 2 Raptors comendo lá em cima e fala: ah, tá. Antes disso, deixa eu voltar aqui que eu pulei. Pra não falar que não tem nada da Ellie, entendeu? Nessa cena. E tem, porque a Ellie, na hora que o Grant vai, eles têm que chamar a atenção dos Raptors que estavam lá na frente. Lá no Moodle, entendeu? Pro Moodle sair de lá e pro negócio. Aí o. Enquanto isso. Tá, aí o Yu fala que ele vai, só que eles falam: não, só você sabe ligar o computador, então você fica. Eu voltei bastante, tá? Retrocesso de jeito bastante. E a Ellie vai. Então a Ellie sai do centro de comando, abre a porta onde ela tava e começa a chamar a atenção deles andando. Aí eles vão atrás dela e ela consegue correr deles e entra. E aí não consegue correr deles e entra, eles ficam pulando na grade. Pá, 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 pá. E aí chamando a atenção dela. Até que o Yu, o cientista, ele percebe que aquilo tá muito estranho, porque os Raptors não são burros, eles são inteligentes. Essa é a parte só que mostra que os Raptors são bem inteligentes. Então, que eles estão chamando a atenção por outra coisa. Aí eles descobrem que os caras que o Raptor que tava em cima, ele tinha dado a volta e que ia pegar a Ellie e o Moodle lá. Aí ele abre a porta pra avisar, entendeu? No que ele abre a porta pra avisar, ele fala: sai daí, sai daí. O Raptor vai e creu nele. Aí tchau, e o morre também, né? O que não acontece nos filmes, né? Ele fica até o final dos filmes. E a Ellie e o Moodle fogem dali, entendeu? Mas é essa a cena da Ellie. É o que eu te falo, perdeu muito. No Jurassic Park, aquela cena dela é muito boa. Ela e o Moodle lá, né? Com as armas e tal. E ela depois encontra o Grant. E aí tem o final do T-Rex. Não tem essas cenas aqui, tá? Essas cenas finais que são muito boas. Nisso, voltando agora, né? Que vocês já entenderam aí como que o Yu morre. Por isso que o Tim que tava mexendo no computador. E o que a Ellie faz? O Tim consegue salvar todo mundo que tá lá dentro, com o Malcolm e tal, e volta a energia do parque. GG. Pra mim aqui, eles conseguem contato. Ah, eu não contei isso, mas
eles descobriram que os Raptors tinham entrado num navio que tá vindo pra costa. Então eles queriam voltar rápido pra conseguir contato com esse navio e mandar o navio não embarcar, senão os Raptors iam pra dentro da cidade, entendeu? Que era o problema. Aí eles conseguem contato com a costa, faltando 10 minutos pro navio, conseguem fazer o navio não desembarcar, o navio volta pra ilha, né? Eles mandam o navio voltar lá. O Genaro faz isso, entendeu? O advogado. Então ele é importante no negócio. E aí, pra mim, aqui acabaram o livro. Mas eles não quiseram acabar aqui. Daqui pra frente eu não gosto, e é a parte que eu não gosto do livro. Do nada, o Grande dá uma lição de moral lá, e aí é interessante que não é uma lição de moral só. Ele começa a falar: Genaro, seu merda, foi você que fez esse parque aqui, financiou, agora nós que vamos matar esse trem aqui. Eles já tinham chamado o exército pra estourar bomba lá dentro, já ia estourar. E o Grant: não, nós vamos lá nos ninhos dos Raptors, vamos encontrar, a gente sabe que tem ninho de Raptor, nós vamos encontrar esses ninhos de Raptor, e você vai com a gente, obrigatório. Eles meio que eles raptam o Genaro e falam: você vai sim, que a culpa é sua. E eles cagaram pro Raymond nesse momento. Eles cagam pro Raymond, a culpa é todo do Genaro. E obrigam ele pra ir atrás de ninho de Raptor, pra destruir ninho de Raptor por nada. Se já ia estourar ele. Não, a responsabilidade é sua, você dá seu jeito. Meio merda demais essa hora, entendeu? Já tava tudo pronto. Era só ficar esperando o exército. Era só ficar esperando o exército. Não, agora vamos atrás dos Raptor de novo. Pega o carro, pega um Raptor que ele tinha trago, coloca uma coleira no Raptor, faz o Raptor correr atrás dos outros Raptor para ele encontrar. Seguem esse Raptor na coleira rastreadora. Entram num buraco, encontram um ninho de Raptor lá com 30 Raptors, entendeu? Ah, encontram antes um tanto de bomba de gás lá, leva essas bombas de gás. Vai todo mundo, tá? Vai o Moodle, vai a Ellie, vai o Genaro e vai o Grant. Ficam lá o Tim e a menina, fica o veterinário e fica o Malcolm, né? O veterinário e o Malcolm, que eles têm que ficar lá pra curar, e o Raymond. E esses caras vão caçar rápido. Do nada, não precisava. Podia ter cortado ali, entendeu? É uma parte que é muito triste. Eles entram no buraco, aí tem toda uma chatice, um buraco lá e tal. Eles entram, tal, encontram os Raptors. Aí tem um tanto de Raptor filhotinho, um tanto de Raptor. Eles veem os Raptor meio que fazendo igual pássaro. Eles descobrem que os Raptor querem migrar e assim por diante. Uma besteira que não precisava. Por quê? Porque eles não vão matar Raptor nenhum no final. Eles não vão usar as bombas. Eles não vão. Tipo assim, só coisa inútil porque o exército chega e busca eles. E assim. O exército chega e busca eles e acaba. Mentira, tá? É mais ou menos isso, mas não é bem isso, não. O exército vai chegar assim e vão buscar eles, mas não vai acontecer nada com os Raptors. Os Raptors entram no mato quando o exército chega, entendeu? E o exército pega eles sim. Mas no meio do caminho aqui tem o Raymond saindo. O Raymond não quer ficar dentro da sala, porque fala que a perna do Malcolm tá fedendo podre e tal, e ele não aguenta lá, ele quer sair, já tava tranquilo. Ele sai, ele é assustado pelo grito de dinossauro que os meninos estavam fazendo negócio, cai um barranco e acaba morrendo pros compos. Os compos matam o Raymond, tá? No livro, o Raymond é um otário, então tudo bem. A gente vê que o Raymond é mais otário ainda no meio do livro, que eu cortei algumas, quando ele tá conversando com o U sobre ciência, e ele fala com o U, tipo assim, você da ciência não deve fazer coisas boas querer coisas boas, porque, por exemplo, se você conseguir uma vacina pro câncer, uma cura pro câncer, eles vão te obrigar a vender barato, porque os governos vão entrar no meio, vão falar que todo mundo merece isso aqui. Agora, se você faz entretenimento, como a gente tá fazendo aqui, a gente pode vender no preço que a gente quer, então cada vez mostra que ele é mais. Quando ele cai do morro, ele fala assim: eu odeio essas crianças, eu queria que essas crianças morressem, sei lá, uns três assim absurdos, sabe? Aí ele morre pelos comp e tal, e ele morre bonitinho ainda, porque ali eles explicam que os comps têm uma mordida venenosa, e essa fala que os funcionários já sentiram isso, e essa mordida faz com que ele fique bem relaxado. E aí ele toma uma mordida, relaxa e os comps comem ele. É uma morte de boaça dele. Mas aí voltando pro exército, o exército chega, pega a Ellie e o Mulder, eles vão primeiro lá, resgatam os meninos, o advogado, resgata os meninos, o veterinário e o Malcolm morre, e a gente não vê mais nada. Eles nem falam, só descobrem que o Malcolm morre quando eles estão dentro, depois resgatam o Mulder, depois o Mulder avisam de que eles estão dentro do buraco, e resgata eles também, o Grant, a Ellie e o Genaro. Todos entram no helicóptero, acho que o Grant ou a Ellie, não lembro, alguém pergunta, e o Malcolm, aí o cara só balança a cabeça, o Malcolm morreu. E aí tem eles estourando a ilha e fala que o Grant. Aí mostra que o Grant tava só querendo ver os dinossauros meio de perto, saca? Porque o Grant ficou chateado de estar estourando a ilha, aliviado, mas chateado, querendo ver os bichos mais uma vez e assim por diante. Nisso eles. Eu esqueci de um negócio também que é interessante, mas não vai entrar muito no final, porque no final do Jurassic. Só porque o final do Jurassic Park, eles estão no helicóptero e passam os pássaros voando, né? A parada da migração que eles descobrem no final do livro. Aqui tinha pterodáctilo. No livro, quer dizer, no livro tinha pterodáctilo. Eles passam pelos pterodáctilos quando eles estão fugindo lá pelo rio. Então os pterodáctilos atacam eles e tal. Então esse pterodáctilo podia ter fugido voando aqui, mas não aparece no livro nada disso, tá? Só tô comentando.
Aí o governo. Aí tem um final mesmo. Depois eles chegam, o governo da Costa Rica joga eles no resort lá, Chicago fica brigando com o governo da Costa Rica pra liberar eles. Eles ficam semanas no resort, eles conversam sobre o que poderia acontecer, se eles acham que tem mais dinossauros. A gente sabe que tem, porque o Raymond uma hora fala sobre isso, falando assim, quando a gente sair daqui, eu errei o plano, mas quando sair daqui vai ter em outra ilha lá, eu tenho vários desses genomas e tal, ainda tem os genomas que foram soltos, né, e tal. E aí eu posso usar. Então tem várias ilhas, ele fala, né? Ele mostra que tem várias ilhas, que ele tinha outros parques para construir e tal, e ele ia recomeçar, e ele fala que ele errou nos funcionários. E mas o Grant não sabe, né? O Grant fala que acha que tem, o cara lá que viu o primeiro que tava conversando com ele fala que também acha que tem. E aí fala que eles não vão voltar para casa e o livro acaba assim, entendeu? Ele fala assim: as crianças vão voltar, mas ninguém vai sair daqui por enquanto. Meio que vocês quase destruíram o mundo, então vocês vão ficar aí pra até a gente entender tudo. E assim acaba o livro. E aí começam ele explicando sobre o livro, sobre o filme, da onde veio a ideia, da onde eles conversaram, da série do Plantão Médico, que eles faziam a série do Plantão Médico junto, e aí conversaram da ideia, gostaram e tal. Esse é um resumão do livro. Igual eu falei com vocês, ele é muito mais voltado à biogenética. Falei pouco de biogenética aqui e tal, mas é muito mais voltado à biogenética, filosofia, falando sobre capitalismo, a ideia de explorar entretenimento, não explorar. E muito menos voltado ao que passa no filme mesmo, né, cara? Como eu te disse, tem algumas cenas do filme 1 no 2, do livro 1 no filme 2. Tem o livro 2, tá? Só pra vocês terem uma ideia, o livro 2 foi escrito às pressas, porque eles fizeram um puta sucesso nesse filme aqui, e aí queriam fazer o segundo filme. E aí falaram, escreve aí, ô Michael, escreve essa porra aí. Ele escreveu de qualquer jeito. Eu não vou ler, não me anima a ler. Então, se cair isso no esquilo aí de graça, talvez eu leia, mas não pretendo. Não pretendo comprar pra ler o 2. Tem o livro 2, O Mundo Perdido aqui. Só que eu acredito que não tenha quase nada a ver com o livro. E no final, o livro 1 trouxe o Jurassic Park 1. Algumas cenas do 2 tá aqui. Por exemplo, a cena do Tiranossauro Filhote, que não tinha no livro, no filme 1, tá no 2. Tem o Tiranossauro Filhote no 2. A cena deles capturando, tipo assim, de usando armas e entrando no exército e tal. Que aí é no filme 3, né? Que a Ellie liga no filme 3. A Ellie tá casada lá com o outro lá e. Com outro cara, né? Devia ter casado com o Grant, não tem porquê, né? Já que eles fizeram isso no primeiro filme, do Grant virar pai no final, gostar dos meninos e tal. Devia ter casado com ele, mas tá casado com outro cara e manda o exército lá ajudar eles na outra ilha, no filme 3, entendeu? Tem também. Então você vai vendo algumas cenas que você fala assim, pô, o cara que leu o primeiro livro, ele faria isso nos outros filmes tranquilamente. O que é muito bom. E os 3 filmes aqui fazem jus ao livro 1, tá? Que eu li. O livro 2 eu não sei como é que ele é, não li ainda, não posso falar. Mas o que eu posso te falar é que o livro 1, esse livro vale a pena ser lido, sim, eu gosto. Só que não vá pensando que é um jeito diferente de Jurassic Park, como por exemplo o Harry Potter. O Harry Potter, você tem informações a mais, entendeu? Do livro. Você tem informações a mais do filme no livro, mas é a mesma história. Muda pouquíssimas coisas. As coisas que mudam só acrescentam. Aqui, cara, o filme é uma coisa, o livro é outra totalmente diferente. Se chamasse coisas diferentes, se o título fosse diferente, tava nice também. Fechou? É isso então. Até a próxima. Falou. Fui.